Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 182º dia de leitura do projeto Conheça a Sua Bíblia. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel, a esses que profetizam o que lhes vem do coração. Diga que ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos, que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Os seus profetas, ó Israel, são como chacais entre as ruínas. Vocês não foram consertar as brechas, nem fizeram muralhas para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na batalha do dia do Senhor. As visões que eles tiveram são falsas, e as adivinhações são mentirosas. Dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E ainda esperam que a palavra se cumpra. Não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas quando disseram: o Senhor diz, sendo que eu não disse nada? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como vocês anunciam falsidades e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês, diz o Senhor. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor Deus, porque andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz. E quando se constrói uma parede sem argamassa, os profetas a cobrem com cal. Diga aos que estão aplicando a cal que a parede ruirá. Haverá chuva torrencial. Vocês, pedras de granizo, cairão, e um vento tempestuoso irromperá. Quando a parede cair, certamente vão perguntar: onde está a cal com que vocês a caiaram? Portanto, assim diz o Senhor Deus: no meu furor mandarei um vento tempestuoso, na minha ira haverá chuva torrencial, e na minha indignação pedras de granizo para a destruir. Derrubarei a parede que vocês cobriram com cal, vou arrasá-la, para que apareçam os seus alicerces. Quando a parede cair, vocês serão destruídos no meio dela e saberão que eu sou o Senhor. Assim, cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a cobriram com cal. E direi a vocês: já não existe parede, como também não existem aqueles que a cobriram de cal. Os profetas de Israel, que profetizam a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Filho do homem, vire o seu rosto contra as filhas do seu povo, que profetizam o que lhes vem do próprio coração. Profetize contra elas e diga: assim diz o Senhor Deus. Ai da que costuram fitinhas mágicas para serem usadas em todas as articulações das mãos, e fazem véus para as cabeças de todo tamanho, para enredarem as pessoas. Vocês querem enredar a vida do meu povo para preservar a própria vida? Vocês me profanaram no meio do meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matarem pessoas que não deveriam morrer e para deixarem com vida aqueles que não deveriam viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra as fitinhas mágicas que vocês usam para enredar as pessoas como se fossem pássaros. Eu as arrancarei dos seus braços e deixarei livres aqueles que vocês enredaram como se fossem pássaros. Também rasgarei os véus e livrarei o meu povo das mãos de vocês. Ele nunca mais estará ao alcance de vocês para ser caçado. E vocês, mulheres, saberão que eu sou o Senhor.
Visto que com mentiras vocês desanimaram o coração do justo, não o havendo eu entristecido, e fortaleceram as mãos do ímpio para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse, por isso vocês não terão mais visões falsas e nunca mais farão adivinhações. Livrarei o meu povo das mãos de vocês, e vocês, mulheres, saberão que eu sou o Senhor. Então alguns dos anciãos de Israel vieram e se assentaram diante de mim. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro de seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Portanto, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro de seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade e que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertam-se e afastem-se dos seus ídolos, desviem o rosto de todas as suas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se afastar de mim, que levantar ídolos dentro de seu coração e que depois vier consultar um profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, farei dele um sinal e provérbio, e o eliminarei do meio do meu povo. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei este profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e cortarei o suprimento de pão. Enviarei contra ela fome, e eliminarei dela pessoas e animais. Mesmo que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra animais selvagens, e eles a devastarem, assim que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser: espada, passe pela terra, e eu eliminar dela pessoas e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela pessoas e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto pior não será
se eu enviar os meus 4 piores castigos, isto é, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, contra Jerusalém, para eliminar dela pessoas e animais. Mas eis que alguns sobreviventes serão deixados nela, filhos e filhas que serão levados para fora. Eis que eles virão a vocês, e vocês verão a sua conduta e as suas ações, e ficarão consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo que fiz vir sobre ela. Eles os consolarão quando vocês virem a sua conduta e as suas ações. E vocês saberão que não foi sem motivo que fiz tudo o que fiz nela, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, de todos os ramos das árvores da floresta, o que acontece com a lenha da videira? Será que essa madeira pode ser empregada para fazer alguma obra? Será que é possível tirar dela uma estaca para pendurar objetos? Eis que é jogada no fogo para ser queimada. Se o fogo queima as 2 extremidades e o meio fica também carbonizado, será que serve para alguma obra? Ora, se já não servia para nada quando estava inteira, muito menos servirá para fazer alguma coisa depois que o fogo a queimou ou estiver carbonizada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como a lenha da videira entre as árvores da floresta, que entreguei ao fogo para ser queimada, assim entregarei os moradores de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles. Mesmo que saiam do fogo, o fogo os consumirá. E vocês saberão que eu sou o Senhor, quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porque cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, mostre a Jerusalém as suas abominações, e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: quanto à sua origem e ao seu nascimento, você procede da terra dos cananeus. O seu pai era amorreu, e a sua mãe era heteia. Quanto ao seu nascimento, no dia em que você nasceu, não lhe cortaram o cordão umbilical, nem a lavaram com água para que ficasse limpa, nem esfregaram com sal, nem a enrolaram em panos. Ninguém olhou para você com piedade, para lhe fazer qualquer dessas coisas, compadecendo-se de você. Pelo contrário, no dia em que nasceu, você foi jogada em campo aberto, porque tiveram nojo de você. Quando passei por perto e vi que você se revolvia no seu sangue, eu lhe disse: ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Sim, ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Eu a fiz crescer como uma planta do campo. Você cresceu, se desenvolveu e ficou muito bonita. Os seus seios tomaram forma, os cabelos cresceram, mas você estava completamente nua. Quando passei de novo por perto e olhei para você, eis que você tinha chegado à idade do amor. Estendi sobre você as abas do meu manto e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e entrei em aliança com você, diz o Senhor Deus. E você passou a ser minha. Então eu a lavei com água, limpei o sangue que a cobria e a ungi com óleo. Também a vesti com roupas bordadas e lhe dei sandálias feitas com couro da melhor qualidade. Eu a cingi de linho fino e a cobri de seda. Também a enfeitei com joias, braceletes nas mãos e um colar no pescoço. Coloquei um pendente em seu nariz, brinco nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim, você foi enfeitada com ouro e prata. As suas roupas eram de linho fino, de seda e de bordados. Você se alimentou da melhor farinha, de mel e azeite. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. A sua fama correu entre as nações por causa da sua beleza, pois você era perfeita por causa do meu esplendor
que eu tinha posto sobre você, diz o Senhor Deus. Mas você confiou em sua beleza, e a sua fama fez com que você se prostituísse, e você se ofereceu a todos os que passavam para ser deles. Você pegou algumas de suas roupas e fez para si lugares altos enfeitados de diversas cores, nas quais você se prostituiu. Nunca antes havia acontecido algo assim, e jamais voltará a acontecer. Você pegou as suas belas joias, feitas com ouro e a prata que eu lhe tinha dado, e fez para si imagens de homens, com as quais você se prostituiu. Você pegou os seus vestidos bordados, e com eles cobriu as imagens. O meu óleo e o meu perfume você pôs diante delas. A comida que eu lhe dei, a melhor farinha, o óleo e o mel com que eu a sustentava, você também pôs diante delas em aroma agradável. E assim se fez, diz o Senhor Deus. Além disso, você pegou os filhos e as filhas que teve comigo e os sacrificou às imagens para serem consumidos. Como se não bastasse essa sua prostituição, você matou os meus filhos e os entregou a essas imagens como oferta pelo fogo. Em todas as suas abominações e nas suas prostituições, você não se lembrou dos dias da sua mocidade, quando você estava completamente nua, revolvendo-se no seu sangue. Depois de toda a sua maldade, ai de você, diz o Senhor Deus. Você construiu altares e um lugar elevado em cada praça. Na entrada de todos os caminhos, você construiu um lugar elevado, profanou a sua beleza, se ofereceu a todos os que passavam e multiplicou as suas prostituições. Você também se prostituiu com os filhos do Egito, seus vizinhos de membros avantajados, e multiplicou a sua prostituição para me provocar a ira. Por isso, estendi a mão contra você, diminuí o seu território e a entreguei à vontade daquelas que a odeiam, as filhas dos filisteus, que se envergonhavam da conduta depravada de vocês. E por ser insaciável, você também se prostituiu com os filhos da Assíria, e prostituindo-se com eles, nem assim ficou satisfeita. Pelo contrário, você estendeu as suas prostituições até a Caldeia, essa terra de negociantes, mas nem com isso ficou satisfeita. Como é fraco seu coração, diz o Senhor Deus, pois você faz todas estas coisas que são próprias de uma prostituta descarada, construindo seus altares na entrada de todos os caminhos e o seu lugar elevado em cada praça. Você não foi como a prostituta, porque desprezou o pagamento. Você foi como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. Todas as prostitutas recebem pagamento, mas você dá presentes a todos os seus amantes. Você faz isso para que venham de todas as partes a adulterar com você. Com você, na sua vida de prostituta, acontece o contrário do que se dá com outras mulheres. Ninguém pede que você se prostitua. Você faz o pagamento e ninguém paga nada a você. Nisso, você é diferente. Portanto, prostituta, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, por você ter derramado seu dinheiro e deixado à mostra a sua nudez nas suas prostituições com seus amantes, por causa também de todos os seus ídolos abomináveis e do sangue de seus filhos que você ofereceu a esses ídolos, eis que reunirei todos os amantes que você quis agradar, tanto os que você amava como todos os que você odiava. Eu os trarei contra você de todos os lados e descobrirei as suas vergonhas diante deles, para que eles vejam toda a sua nudez. Eu as julgarei como são julgadas as adúlteras e as assassinas.
Farei com que você seja vítima de furor e de ciúme. Vou entregá-la nas mãos deles, e eles derrubarão os seus altares e lugares elevados. Vão despir você, levar as suas belas joias e deixarão completamente nua. Trarão contra você uma multidão, irão apedrejá-la e a cortarão em pedaços com as suas espadas. Queimarão as suas casas e executarão juízos contra você à vista de muitas mulheres. Acabarei com a sua prostituição e você não fará mais nenhum pagamento. Desse modo, desafogarei em você o meu furor e deixarei de ter ciúmes de você. Estarei calmo e não ficarei mais irado. Visto que você não se lembrou dos dias da sua mocidade e me provocou a ira com todas estas coisas, eis que também eu farei recair sobre a sua cabeça o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor Deus. Não é fato que a todas as suas outras abominações você acrescentou esta depravação? Eis que todos os que usam provérbios usarão contra você o seguinte: tal mãe, tal filha. Você é filha da sua mãe, que teve nojo de seu marido e de seus filhos. E você é irmã das suas irmãs, que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. A mãe de vocês era Eteia, e o pai era Amorreu. A sua irmã mais velha é Samaria, que mora ao norte de você com as suas filhas. E a sua irmã mais nova, que mora ao sul de você, é Sodoma com as suas filhas. Você andou nos mesmos caminhos em que elas andaram e fez as mesmas abominações que elas fizeram. E como se isso não fosse o bastante, você ainda se corrompeu mais do que elas em todos os seus caminhos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, a sua irmã Sodoma e as filhas dela não fizeram o que você e as suas filhas fizeram. Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Também Samaria não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você multiplicou as suas abominações mais do que elas, e assim, com todas essas suas abominações, fez com que as suas irmãs parecessem mais justas do que são. Agora, pois, suporte a sua humilhação. Você que advogou a causa de suas irmãs diante dos pecados que você cometeu, que são mais abomináveis do que os pecados que elas cometeram, elas são mais justas do que você. Portanto, envergonhe-se e suporte a sua humilhação, pois você fez as suas irmãs parecerem mais justas do que você. Restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de suas filhas, e a de Samaria e de suas filhas, e restaurarei também a sua sorte entre elas, para que você suporte a sua humilhação e seja envergonhada por tudo o que você fez, servindo-lhes de consolo. Quanto às suas irmãs, Sodoma com as suas filhas e Samaria com as suas filhas voltarem ao seu primeiro estado, também você e as suas filhas voltarão ao seu primeiro estado. Não é fato que, nos dias do seu orgulho, você usou o nome de sua irmã Sodoma como provérbio, antes que se descobrissem as maldades que você fazia? Agora você se tornou como ela, objeto de zombaria das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que a desprezam. Você terá de sofrer as consequências da perversidade e das abominações que você praticou, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eu farei com você o mesmo que você fez, pois você desprezou o juramento e quebrou a aliança.
Mas eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua mocidade, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Então você se lembrará dos seus caminhos, e ficará envergonhada quando receber as suas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas. Eu as darei a você por filhas, mas não pela sua aliança. Estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor, para que você se lembre e fique envergonhada, e nunca mais abra a sua boca por causa da sua humilhação, quando eu lhe houver perdoado tudo o que você fez, diz o Senhor Deus. Chegamos ao fim da leitura do 182º dia. Que o Senhor seja com teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.